defesa pessoal de segurança. Então você já dorme no seu quarto pensando assim, vou dormir aqui, porque se eu ver ali meu pai entrando, eu não consigo sair. Ah, se entrar alguém para brigar comigo, eu sei me defender. É uma maneira que o ser humano tem já de se autodefesa, de uma maneira de segurança embutida dentro da gente. Fui claro, por exemplo? Então, beleza. Então vamos pular, foi de se perde. Por favor, obrigado. Aqui vem uma... Eu sempre, nos cursos de NR10 que eu promociono com os alunos, eu gosto de colocar essa foto motivacional aí. O que seria a evolução da segurança? Né? Então aqui tem um indiano, suponho que seja um indiano, tá? Não tem nada contra o indiano. Mas, pela fisionomia, dá a impressão que é um indiano. Nova NR o quê? Quem é da área sabe que NR são as normas reguladoras. E na área de segurança, especificamente no trabalho com instalações elétricas, você tem a NR10. Não vou entrar muito no foco da NR10, mas o Vinícius Mota está aí, o engenheiro de segurança, ele pode ajudar na explanação e na defesa desse tema. Mas o foco nosso não é entrar na NR10, mas eu vou comentar alguns pontos para a gente recordar. Mas se a gente olhar para esse ser humano, não sei se ele teve óbito, se ele caiu, se ele fez o que ele tinha que fazer, mas se a gente fizer uma análise, uma pequena análise nele, dá para ver que ele está fazendo um trabalho seguro? O que vocês acham? Seguríssimo. Nossa. Perfeitamente seguro, né? Seguro para Morte. Seguro para eletrocução, seguro para perder um pé, a cabeça, os braços, os membros. Por quê? Vamos só analisar alguns pontos aqui, até para o nosso consenso. Vamos supor que a gente não sabe nada de segurança. Eu não sei nada, não trabalho no setor elétrico, muitos aqui acho que está tendo o primeiro contato desse assunto hoje. Então vamos supor aqui, ó, ele está sem vestimenta nos pés, né, que é a rotina isolante, por exemplo. Ele está sem vestimenta correta, né, uma roupa de chama e assim por diante. Ele está sem o seu cucuruco aqui, ó, o capacete. Então, por exemplo, se o capacete sem o seu celular dele cair, ele vai sofrer uma queda, pode quebrar o corpo e assim por diante. Então está usando o cinto para se prender nessa estrutura. Então qualquer movimento, qualquer desequilíbrio, ele passa o ventinho na bunda dele, cai. Então é muito menos assim que acontece. Olha um outro detalhe, gente. Usando adornos, né? Utensílios metados ao corpo. Então aliança, relógio, isso aí tem que ser retirado. Não adianta eu usar toda a tecnologia disponível e cometer os mesmos erros, sabendo que eu não posso usar. Então se o cara tem uma correntinha, imagina ele fazendo serviço lá com o correntinha dele, que hoje em dia é moda, né? O cara tem aquelas correntes que nem jogador de futebol na dança, 50 voltas no corpo, enrola lá embaixo, não sei, o cara faz o dia para quatro aquilo lá. Então, vamos supor, aquela correntinha está lá, está dentro do peito cabeludo dele lá, beleza. Polegar. Fechando, estou mudando o taco, mudei o taco. Aí, sem querer, ele dá um solavanco lá, o amigo dele, eu tô bem, ele faz assim, a bichona sai para fora, enrosca lá dentro e já... Entendeu? Imagina a cena. O cara tentando sair, o choque, ele já como são 50 voltas que ele deu, para ficar um negócio mais insufundido, tem uma corrente de ouro somando, enrola o pescoço do cara, o cara, além de ser eletrocutado, é enforcado ao mesmo tempo, está asfixiado. Então vocês imaginam a cena dramática que acabamos de ver aqui. Então adornos, relógios, isso aqui, a esposa não deixa eu tirar a aliança. É pecado eu tirar a aliança. Então, meu amigo, vai trabalhar de outra função. Tem outras oportunidades, você não é obrigado a ser eletricista. Mas eu adoro meu pai, meu avô, meu tataraneto, era eletricista, eu quero ser eletricista. Então, se adequa à sua função. Vocês concordam comigo? Senão o cara pode perder um dedo, perder um braço ou perder até a vida. E quem vai sofrer não é ele, porque ele já foi. A família, os amigos, a sociedade, o sistema, a empresa, tudo sofre com a queda de um amigo ou até mesmo um funcionário. E se ficar aqui falando sobre esse indiano, a gente vai ficar um dia inteiro. Vamos pular, senão a gente vai falar mal dele. Pode ir passando. Vou falar tudo de uma vez. Parou. Bem, gente, então vamos fazer essa primeira etapa, a revisão teórica, né, da segurança. Então eu tenho que primeiro falar sobre riscos elétricos. Os riscos típicos de acontecer no sistema elétrico de potência. Quais são eles? Né? Eu tenho aí alguns, não estão todos, mas eu tenho aproximidades e contatos com partes energizadas. É o caso daqueles eletricistas trabalhando sem segurança. Então, por algum motivo, se aqueles cabos forem energizados, ele está próximo daquela rede, ele pode ser eletrocutado. Indução. A gente vai depois fazer um exemplo da indução aí, recente que ocorreu, o nosso companheiro Tonello, né, que se acidentou numa subestação em função dessa ideia da indução. Eu vou explicar mais ou menos para vocês o que seria isso. Descargas atmosféricas, né? Então descargas atmosféricas estão correlacionados aos fenômenos elétricos aí, o diferencial potencial entre as nuvens se atritando com a Terra. Então ocorre a canalização dessa energia através dos raios. No passado, os homens primitivos, né, voltando ao nosso amigo da caverna lá, ele achava que aquilo lá era
castigo de Deus, os deuses do céu estavam mandando a raiva, a ira deles sobre a terra. Então por isso saiu a teoria do Thor, aquele negócio do raio de trovão, não sei o quê. Até o homem perceber que aquilo era uma corrente elétrica. Quem fez isso foi o Benjamin Franklin, lá em 1859. Tem aquela ilustração que está ele soltando uma pipa numa tempestade, e o filho dele, você vai morrer, eu não quero que você morra. Não, filho, eu sou cientista. Ele estava lá soltando a pipa. Ele amarrou uma chave no final da linha e a chave ficou faiscando no pé dele. Filho, não como eu sou mágico, eu sou um Deus, eu estou conduzindo a energia. E daí sai com a ideia do para-raio. Então, Benjamin Franklin hoje é homenageado com aquele tipo de para-raio, que é um pedestal com a pontinha em cima, com umas hastinhas assim, que é o tipo para-raio Franklin. Tem o Franklin e tem o Gaiola de Fábio, que é um outro cara que não vai estar ao mérito agora. Então, viu-se que era energia elétrica. Estática, o que seria energia estática? Né? Um exemplo muito comum é em função do atrito, como eu ficar fazendo isso aqui, ó. Daqui a pouco, se eu colocar isso, por exemplo, no cabelinho dele, vai acabar o cabelo puxando. Todo mundo, quando era criança, até a quinta série, brincou com aquela experiência que o professor de ciências faz, né? Pega a sua caneta Bic, esfrega no cabelo do corpo, pode ser aqui, ó, você escolhe. Esfrega no cabelo do corpo e faz uns pedacinhos de papel na mesa e você vai ficar brincando de pescar papel. Não tinha isso? Aí o cara desenhava um peixinho no papel, eu fiz isso. A vida tem que ser criativa. Aí eu desenhava um peixinho assim, vermelho, pintava as azulzinhas. Professor, eu peguei um preto, peguei um amarelinho, verde. Era muito legal. Quem não chegou disso, brinca. Porque não adianta ficar no celular. Então a estática é isso. Uns exemplos comuns da estática é o frio do shake. Quando o tempo está muito seco, a probabilidade do ser humano estar atritando, sem resistência, sem umidade no ar é muito grande. Então você está no volante do seu carro, atritando ali, faz direções, desce para cá, aquela borracha, você está se carregando eletricamente. Com carga positiva ou negativa, dependendo do material, da tipologia do material. Quando você desce do veículo, aquela carcaça metálica do veículo, ela também foi atritando ao ar. Então tem uma cargas armazenadas naquele metal, devido à borracha, do pneu, e não conduz essa energia armazenada por estática. O que acontece? Você sai do carro, você coloca lá, gostoso. Ela armazena, beleza. Leva aquele choquinho bem gostosinho. Dependendo da intensidade, são N condições. Campo eletromagnético está correlacionado com a indução. Um dos princípios da corrente elétrica é a criação do campo eletromagnético. Tudo que se conduz em forma de onda eletromagnética, ondas de rádio, ondas de energia, AM, FM, tudo que está correlacionado com campos eletromagnéticos é a correlação entre essas duas forças que o homem domina até hoje. Pode ter N outras, mas nós dominamos essas duas, o magnetismo e a eletricidade. A eletricidade, assim, se a gente for ver a história, né, por que usamos o nome eletricidade? Vem de uma palavra grega chamada elétron, que é a resina âmbar. Não sei se alguém já pesquisou sobre isso. O âmbar, pensa que o filme do Jurassic Park lembra daquela melequinha que sai da árvore e cai em cima do mosquito. Vocês lembram daquilo, aquela bolinha amarela? Sendo ouro. Então aquela resina era o âmbar, chama o âmbar, né? E em grego chama electro. E o elétron derivou a palavra eletricidade. Um cara que fez a primeira experiência científica relacionada com a eletricidade foi um tal de Tales de Mileto. Tales, né? Mileto, que ele morava na cidade de Mileto, na Grécia. Ele brincou de pegar essa meleca de âmbar, esfregando no corpo dele, que era de pele de animal, né? Os gregos usavam aquela faixa e tal, e percebeu que usava aquele princípio da estática, de fazer atrair fagulhas de palha, de outros elementos, através da estática. Outra condição de risco que tem no sistema elétrico de potência, a comunicação, identificação e sinalização. Essa aqui já foge um pouco do aspecto da corrente elétrica, vocês concordam comigo? Das grandezas elétricas. Aqui já entra o aspecto humano. Então, quando eu entro em comunicação, identificação e sinalização, já não tem mais um negócio assim, é uma coisa que eu não sei o que está acontecendo. Eu não vejo a corrente, eu não vejo a tensão, não tem cor, não tem cheiro, eu não vejo ela, então eu não domino. Agora, esses dois últimos itens, nós dominamos. O ser humano já tem tecnologia suficiente para se precaver contra isso. Vocês concordam comigo? O que é a comunicação? Eu estou no celular, vocês que foda-se aí. Eu vou subir sozinho, eu estou aqui conversando com a minha namorada, vocês se viram aí. Tá ali. No tablet, o que é tablet que fala, né? Não sei. E o cara tá lá sozinho na escada. Beleza. Alô. Oi, tudo bem, mas tá bom. Agora esse dia, quando o cara olha, o cara está eletrocutado em cima. Houve comunicação? Não houve, gente. Aí entra, identificação e sinalização também são aspectos que são muito importantes no sistema elétrico. Nós que trabalhamos lá na operação, o COD. O COD é um departamento que tem que ser, no meu ver, é como se fosse o cérebro de uma companhia elétrica. É a parte mais importante, onde você está ali conduzindo